Cultura Geral. Apoio Milton Campos, tradição e inovação para seguirmos no topo. Use sua nota antiga. Aproveite as condições especiais da Milton Campos. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Cultura Geral. É sempre um prazer fazer o Cultura Geral aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. A gente, aqui da TV Banqueta e da Rádio Cultura de Curitiba, tem um prazer muito grande de estabelecer essa comunicação com o público, né? Agora em Nova Lima e também na região metropolitana de Belo Horizonte, através do canal 6 da Claro Net. É muito importante para todos nós discutirmos todos os temas que a gente traz aqui no programa. E hoje, com uma pauta super importante, especial, né, que corrobora muito com as atividades que eu tenho fora da televisão, que é a questão dos animais, da proteção dos animais, do bem-estar. E trazendo hoje uma figura super importante no estado de Minas Gerais, para trazer para todos nós e elucidar para todos nós também esse caminho que tem tomado a causa animal no mundo inteiro, com esse novo olhar, com um olhar de ciência animal, o animal como sujeito também de direito, como um pensamento próprio. Então, discutir todas essas pautas, né, e a gente começa a discutir essas pautas hoje, comemorando os 10 anos de Cultura Geral, trazendo essa pessoa tão importante aqui para o estado de Minas e também para o Brasil inteiro, que já é referência no Brasil inteiro e, obviamente, que será referência para a América Latina pelo trabalho que tem sido feito em Minas Gerais. Doutora Luciana Imaculada, é um prazer te receber aqui na TV Banqueta. Eu tenho um carinho muito grande porque nós começamos a nossa amizade no trabalho e continuamos trabalhando em defesa daquilo que nos faz, que dá algum sentido para a nossa vida, né? Que é proteger as vidas e proteger também o meio ambiente, né? E discutindo todos esses aspectos da vida humana e também da vida animal. Seja muito bem-vinda aqui. Muito obrigada, queria agradecer a oportunidade de estar aqui, é uma honra para mim. A honra é toda nossa. Doutora Luciana, eu queria começar conversando com a senhora a respeito do SEDA. O que é o SEDA? Perfeito. Então, eu sou promotora de justiça do Ministério Público de Minas Gerais, sou promotora auxiliar na capital e há 6 anos eu atuo à frente da Coordenadoria Estadual de Defesa dos Animais, que é uma estrutura especializada dentro do Ministério Público, destinada a pensar a atuação institucional nesse tema. E a coordenadoria, ela se situa dentro do Centro de Apoio Operacional de Meio Ambiente, o CAOMA. Então, o CAOMA é como se fosse o guarda-chuva que abriga 4 coordenadorias temáticas, né? Uma delas é a Coordenadoria dos Animais e nós temos mais 3 coordenadorias, portanto, que é uma mineração e meio ambiente, habitação e urbanismo e patrimônio histórico e cultural. Essas coordenadorias, em conjunto com as coordenadorias regionais de meio ambiente, elas atuam em apoio ao promotor de justiça. Então, o nosso papel é muito de trazer um referencial teórico, técnico e jurídico para a atuação do promotor que está na ponta. Em geral, é um promotor de justiça, e são mais de 300 promotores que atuam na defesa do meio ambiente em Minas Gerais. Então, esse promotor, em geral, ele atua em vários temas. E seria muito difícil para ele dominar todos esses temas, né, e ter profundidade em todos os temas que são afetos à atribuição ministerial, né? Então, um promotor de uma comarca inicial, ele pode trabalhar no combate à criminalidade organizada, no patrimônio público, na defesa das crianças e adolescentes e também no meio ambiente e esse recorte para o direito dos animais. Então, o Centro de Apoio à Coordenadoria, ele faz isso, ele traz esse referencial teórico, técnico e jurídico para favorecer a atuação ministerial, tornando ela mais homogênea, né, trazendo uma unidade para a ação do Ministério Público e evitando também as atuações episódicas e atécnicas, né? Então, a coordenadoria ela não atua
como órgão de execução, exceto se houver uma solicitação do promotor de justiça. E essa atuação em casos concretos, ela vai ocorrer muito em casos de repercussão, como, por exemplo, os casos de rompimento de barragem, né? Ou então em casos que têm um interesse estadual. Foi uma evolução, assim, ter nesse momento que a gente está vivendo da sociedade, trazer isso para dentro do Ministério Público, dentro desse guarda-chuva do CAOMA, foi uma evolução? Entendo que sim, né? Porque nós temos uma atuação no Ministério Público de Minas Gerais que valoriza muito a defesa do meio ambiente. E tanto que há 20 anos atrás, o Ministério Público criou a primeira promotoria que considera a bacia hidrográfica, a primeira promotoria por bacia hidrográfica do país. E isso é muito importante, porque a Lei de Política Nacional de Recursos Hídricos, ela estabelece a bacia hidrográfica como referencial para a atuação do meio ambiente. Essa criação, ela veio a partir de uma crítica feita pelo ministro Herman Benjamin, que hoje está no STJ, ao Ministério Público Ambiental como um todo, dizendo que nós precisávamos superar esses inconvenientes da atuação. Então, a criação das coordenadorias estaduais, temáticas, ela é uma evolução porque ela representa a especialização dentro da especialização. E eu vou dizer como que isso é importante, né? Vamos trazer um tema aqui que é muito presente em todos os municípios, que é o descontrole populacional de cães e gatos. Quase toda cidade de Minas Gerais, do Brasil, enfrenta essa questão. Então, a coordenadoria, ela criou um referencial teórico com base na medicina veterinária do coletivo, ela criou seminários, ela criou roteiros de atuação, criou um programa que é o Programa Regional em Defesa da Vida Animal, PRODEVIDA, para estruturar a resposta do Ministério Público com relação a esse tema. E isso dá um diferencial para a atuação de todos os promotores, que podem se favorecer desse conhecimento que foi produzido. Talvez, se isso não existisse dentro do Ministério Público, cada promotor poderia estar adotando uma solução que fosse diferente, e aí nós não conseguiríamos ter um resultado esperado, que é de promover o controle dessas populações, né? E isso ocorre em vários temas, né? No combate ao tráfico de animais, enfim, no combate aos maus tratos, aos crimes contra os animais, e isso então torna uma atuação mais técnica, né, e mais homogênea, evitando aí as atuações assim reativas, né, e pouco técnicas, né, pouco calcadas não só no direito, mas também nas áreas afins, porque a defesa do meio ambiente como um todo, ela exige conhecimento multidisciplinar, né? Então eu entendo que sim, eu entendo que é um diferencial. Quais foram os avanços, os principais avanços que nós podemos contar assim com relação logo depois da criação do SEDA, né? Eu acho que, em geral, trazer esse debate, né? Eu sempre ressalto isso quando tenho oportunidade, que o principal trabalho da coordenadoria é produzir um conhecimento de qualidade, um conhecimento que dê confiança para o promotor, para a sociedade civil, porque assim, nós também compartilhamos isso com a sociedade civil e com a academia, e com todos os setores, né? Essa articulação é muito importante para o nosso trabalho. Então, eu acho que é trazer um debate, que seja um debate qualificado, né? Você abre a sua fala aqui nesse programa dizendo aí que nós, né, nos conhecemos no trabalho, né? Esse trabalho é um pouco missão também, né, para mim. Eu tenho essa missão, mas eu não queria trazer só o coração para o meu trabalho, né? Eu queria que ele tivesse um referencial teórico forte, não só do jurídico, mas também da parte técnica. Então, eu acho que trazer esse debate qualificado, trazer esse conhecimento qualificado, favorecer a reunião de estratégias entre os setores envolvidos, né? Proteção animal, poder público, academia. Eu acho que isso é o principal papel da coordenadoria. Mas também os projetos que a coordenadoria desenvolve em parceria com os promotores, né, e com todos esses atores que eu já mencionei, eles têm um legado também, né? Eu mencionei aqui o PRODEVIDA, que hoje é o maior programa que nós temos, né, que trabalha estimulando os municípios e também apoiando esses municípios a implementarem políticas públicas para animais, né, voltadas principalmente para o manejo populacional de cães e gatos, hoje já com mais de 350 municípios, né, aderindo. E desse projeto, né, então, desse programa vem vários projetos importantes de capacitação, de
produção de material, projetos, né, que são financiados aí via plataforma Semente ou pelo fundo do Ministério Público. Em outras áreas também, né, eu vejo que a coordenadoria ela impulsiona boas ações, como o Bioinfra, né, que trabalha a questão da ecologia de estradas, os impactos da operação de rodovia, sobre a biodiversidade, combate ao tráfico de animais, enfim, são várias áreas que são desafiadoras, né? A minha área de formação inicial é jurídica e que nos instiga aí a buscar conhecimento em outras áreas para trazer uma resposta mais adequada. Nós eu participei online, acho que a senhora participou como palestrante lá no Congresso Internacional de Congresso Internacional de Bio, não lembro agora. Bom, e foi muito discutido, e também na Zoópolis também foi muito discutida a questão da ciência animal, do animal como um fim em si mesmo, e a partir daí você consegue estabelecer a questão do direito dos animais, né, ele sendo um fim em si mesmo. E também sobre o animal que tem um pensamento próprio, né, uma comunicação própria. Esses estudos também um avanço, doutora, assim, pensando assim, que a gente precisa entender o animal como um ser vivo, um sujeito de direito mesmo, assim, acho que esse é o caminho também para a gente... Perfeito, acho que muito boa a sua colocação. Quando nós iniciamos nosso trabalho na coordenadoria, nós tínhamos um grupo especial de defesa da fauna. Nós pensávamos a defesa dos animais, eu estou falando de algo que aconteceu há 12 anos, a defesa dos animais em seu conjunto. Principalmente a partir dos serviços ambientais que os animais prestam, né, os serviços ecossistêmicos. E tem um viés antropocêntrico aí. Nós estamos pensando no equilíbrio ecológico como um meio, né, de favorecer a vida humana na Terra, né? Tem um viés antropocêntrico. E olha só, nesses 12 anos, nós sentimos a necessidade de mudar isso, né, de trazer a defesa dos animais, porque consideramos cada animal como dotado aí de um valor que é intrínseco, né, que nós precisamos considerar. E vários marcos importantes aconteceram nesse tempo. Um deles é a Declaração de Cambridge, em 2013, né, assinada aí por vários neurocientistas e renomados que reconheceram essa capacidade dos animais não humanos de experimentar sensações positivas e negativas, assim como os seres humanos. Então, eles têm uma consciência de si mesmos e eles experimentam esses sentimentos que são semelhantes aos nossos. Eles possuem os mesmos substratos neurológicos que permitem que ele tenha essas experiências de alegria e de tristeza. Então, esse é um marco importantíssimo da ciência que nos mobiliza a reconhecer que cada animal tem sua dignidade própria. Com o julgamento da lei, no âmbito da ADIM, da lei do Ceará, que eu não me recordo o número nesse momento, que questionando, né, a constitucionalidade da vaquejada, o ministro Barroso, ele reconhece, né, jurisprudencialmente a dignidade animal e a partir daí nós temos um marco jurisprudencial do direito animal, da criação do direito animal como uma disciplina autônoma. Então, esses últimos 10 anos, eles foram muito frutíferos, né, para a defesa dos animais. E eu acho que o avanço primordial é nesse sentido, da gente entender que os animais, eles podem ser reconhecidos, e aí pensando principalmente em animais silvestres, pelo valor ecossistêmico que eles representam, né, na manutenção do equilíbrio ecológico, mas também pelo valor intrínseco que eles carregam, que é reconhecido pela Constituição e que precisa ser considerado por nós, seres humanos, né, tanto como cidadãos, mas também pelo poder público a quem incumbe o dever de protegê-los. Uma das perguntas que vem à mente, assim, tanto na atuação do Ministério Público, mas também como parcerias, vamos dizer assim, apesar de ser um órgão fiscalizador dos recursos da atividade pública, mas esse novo olhar de trazer o poder judiciário com o poder executivo, trabalhando juntos, tentando achar soluções, talvez seja o melhor caminho que a gente tem encontrado até hoje para desenvolvimento dessas ações. Como que a gente pode pensar nesse caminho, obviamente que cheio de responsabilidades, né, entre o Ministério Público e os municípios, a responsabilidade recíproca dos seus gestores e administradores
secundários dos secretários de saúde, educação, etc., meio ambiente, trabalharem juntos em termos de conscientização e também de aplicação das políticas públicas animalistas? É excelente essa pergunta, porque ela me permite falar sobre essa nova visão que o Ministério Público tem, né? Quando eu entrei no Ministério Público, 20 anos atrás, a gente tinha uma postura de promotor combativo. Dizer que o promotor era combativo era um grande elogio, né? Então, aquele promotor que está pronto para o combate, né? Para o enfrentamento. E hoje, a nossa visão, ela é muito mais de articulação, de comunicação com os atores, né? E os ganhos desse novo papel do Ministério Público, eles são mais visíveis. Nada mais fácil para um promotor de justiça que ingressar com uma ação. Em alguns casos, a gente vai ter que fazer isso, né? Mas nesse movimento, né, de criação de políticas públicas, de estruturação de ações concatenadas, o papel de articulação do Ministério Público, ele é muito relevante, porque ele permite colocar em discussão atores diferentes que às vezes têm visões opostas sobre um tema, mas que buscam solução para um problema comum. E aí, quando o Ministério Público tem sucesso nessa articulação, a solução ela aparece e nós podemos trazer um resultado muito mais rápido para a sociedade, né? Voltando novamente ao Prodevida, e quantos municípios, né, confiaram nessa proposta do Ministério Público, aderiram a um termo de compromisso e conseguiram implementar minimamente ali as políticas públicas em favor dos animais. Talvez se nós tivéssemos investido em uma estratégia de judicialização, de responsabilização, nós ainda não teríamos um acórdão, uma sentença para execução. E não teríamos ainda, né, ações ocorrendo no mundo real. Então, eu acredito muito nesse papel. É um viés hoje do Ministério Público, do sistema de justiça como um todo, buscar esse lugar do meio, né? Esse lugar onde todos se encontram, favorecer o ganha-ganha e através aí de estratégias, né? De estratégias autocompositivas de conflitos. Então, doutora, ainda é um desafio também, assim, existe uma evolução, mas ainda há algumas dificuldades ainda. Nós temos 800 e tantos municípios em Minas Gerais. Para os gestores entenderem essa dinâmica, por exemplo, nós temos muitos eventos culturais, né, que são tidos como culturais e que ainda usam o animal como coisa, né, como um objeto de distração. Ainda existe essa dificuldade ainda das pessoas entenderem que a gente precisa não acabar com os movimentos culturais, mas entender que o animal ali, ele não é um objeto ou de sacrifício, ou de ser sacrificado, ou de não ser observado as questões de saúde dele. Primeiro porque ele é um fim em si mesmo, então ele tem sentimentos, sente dor, fome, frio. E segundo que ele também pode até ser um objeto de transmissão de outras doenças, né? Como é que a senhora vê tudo isso? Então, a Declaração de Cambridge, né, ela reconhece que fisiologicamente todos os vertebrados e algumas espécies de invertebrados, como os polvos, eles têm essas características similares à nossa. Então, de um ponto de vista da ciência, né, da neurociência, não há diferença de um cavalo, que é usado, por exemplo, para vaquejada, de um suíno para um cachorro, mas nós sabemos que existe um especismo, inclusive dentro do movimento de proteção animal. As políticas públicas, né, os arranjos de proteção, eles são muito voltados para os chamados pets, né, os animais de companhia. Então, existe muito mais atenção para proteção de animais que nós elegemos aí para fazer parte da família multiespécie. Sim. Mas existe um silêncio, no mínimo, com relação aos animais, por exemplo, que nós consumimos, que são produzidos aí para fornecer alimento para as pessoas, que são os animais que mais sofrem no mundo. Então, realmente é muito desafiador tratar desses temas, mas a Constituição, ela abriga e protege todas as espécies da crueldade, né? Nós deveríamos estar falando mais de outras espécies, né? Você mencionou aí algo que é totalmente gratuito, que é o uso de animais para entretenimento. Isso jamais deveria ser permitido, é a minha visão, né? Mas a lei está aí, regulamenta os rodeios, as vaquejadas, né? Mas são práticas que por si mesmas causam sofrimento para os animais.
Os desafios são de superar esse especismo, né, que Gary Francione chama de esquizofrenia especista, porque todos os animais eles sentem de um mesmo modo o sofrimento e todos eles têm essa capacidade de sofrer, então deveriam ser poupados desse tipo de tratamento cruel. Enfim, mas eu acho que a gente se favorece do diálogo, né? Então, eu confio nesse poder da construção de caminhos, né, para que o mundo ele seja um pouco menos hostil para todas as espécies, né? Mas o fato é que hoje as políticas e as discussões, elas giram especialmente em torno de cães e gatos, né? Filósofa, né, Martha Nussbaum, ela traz um entendimento da capacidade dos animais, e aí o professor Vicente Ataíde também traz esse olhar também. A senhora acha que a gente está aproximando? Eu gosto de ver, eu não gosto de falar que a gente está muito longe, eu falo que a gente está aproximando, eu gosto de ver o copo sempre meio cheio, né? Que eu acho que a gente sair do nada e ter o que a gente já está construindo já é muita coisa, mas assim, a gente precisa avançar muito mais ainda. Mas essa questão da capacidade dos animais é uma coisa que está chegando, é uma situação que está chegando para todos nós, para que a sociedade também entenda que isso é fundamental. É uma realidade que está posta, né? Agora, eu acho que tem um compromisso pessoal, né? Cada pessoa imaginar como ela pode fazer, né, para agir de uma forma mais ética. É um fato que está posto, né? E também os tomadores de decisão partirem disso. Nós não podemos querer ter o mesmo tratamento que eu posso dar essa cadeira, essa poltrona que eu estou sentada, para um bovino, um suíno, que é até mais inteligente numa escala aí já da ciência que um cachorro, né? Nós precisamos agir de um modo diferente, né? O nosso Código Civil trata animais como seres semoventes, né? Seres dotados de movimento próprio, né? Existe todo um movimento para alteração dessa definição dentro do direito civil. Então, eu também vejo como você, que nós estamos assim, eu também vejo o copo meio cheio, né? Sim. Eu acho que nós estamos num momento de crescimento do diálogo, né? E acho que é importante valorizar os compromissos pessoais, as reflexões, as mudanças de atitude, mas também acho que a força vem através das tomadas de decisão, das legislações, das políticas públicas, né, para agirem com respeito que esse fato, que é a senciência animal, ele nos traz, né, ele nos exige. Essa forma de conhecimento e de atuação política, como é que isso pode impactar nas nossas vidas? Como é que a senhora vê esse impacto de respeito, entendendo a senciência dos animais? Eu vou relatar aqui a minha experiência pessoal. Sim, né? Talvez sim. Eu acho que isso é o mais importante. Talvez sirva aí, né, de reflexão para outras pessoas. Eu sou promotora de defesa do meio ambiente já há 20 anos no Ministério Público. Houve um tempo em que eu atuava muito em todas as questões, né, não só a defesa dos animais como agora. E eu trabalhei na fiscalização de matadouros. Eu fiz um trabalho conjunto com o IMA na região centro-oeste, minha base era Divinópolis, eu era coordenadora ali das promotorias da região do Alto São Francisco. Quando eu recebi os relatórios e que eu vi aquela questão sanitária muito forte, né? Não estou dizendo que isso acontece hoje, né? Tem 2 décadas isso. E vi aquele sofrimento dos animais, eu senti que aquela violência, eu não queria aquela violência na minha vida. Sabe? Na mesma hora eu falei, eu nunca mais vou comer carne. E assim, eu nem era uma pessoa muito conectada com a causa animal, assim, eu gostava de cachorro, etc., mas não tinha essa visão que eu tenho hoje. E quando eu cheguei na minha sede de trabalho, né, eu tinha uma biblioteca ali e tinha um livro da doutora Edna Cardoso Dias, que era a tese de doutorado dela, foi a primeira tese de doutorado de defesa dos animais, né, do Brasil, aqui na UFMG. E eu li o livro dela com outro olhar, porque assim, até aquele dia eu não tinha visto a violência no meu prato, né? E eu passei a ver naquele dia. Então foi uma experiência pessoal e eu decidi não comer carne. Então foi um passo que eu dei, né? E me sinto confiante porque eu achei que se eu continuasse, né, da mesma forma, eu ia estar agindo em desacordo com
com as minhas convicções daquele momento. E aí eu passei a ter um olhar diferente para a questão animal a partir daquela leitura e daquela experiência e cheguei até aqui hoje, né? Me favoreceu a carreira de estar trabalhando hoje especificamente com a defesa animal. Então eu acho que é cada um avaliar dentro de si mesmo, né, como pode agir para tomar uma decisão mais ética. Às vezes eu vejo, por exemplo, uma outra questão, né? Eu estou dizendo de conduta simples, né? Mas isso faz bem para a gente também, né? Agir de acordo com as convicções. Às vezes eu moro num bairro que é muito acidentado, né? O Gutiérrez. Às vezes eu vejo as pessoas contratando carroceiros para retirar um móvel, retirar um entulho. E você vê que o cavalo não está aguentando subir aquela rua ali. Eu fico pensando, às vezes a pessoa economizou quanto para fazer isso? Será que ela viu que esse animal está sofrendo muito para carregar esse peso, sabe? Então, eu acho que assim, é possível a gente refletir e observar em ações pequenas, né? Mas isso é uma questão interna, né? Eu acho que a gente precisa realmente ter uma mudança muito mais profunda na sociedade, não só para favorecer os animais, mas o meio ambiente como um todo e a vida nossa como humanos na Terra, né? Não precisamos ir muito além, né? Nos últimos anos, quantos desastres, né? Essas alterações climáticas, né? Isso é reflexo das nossas condutas. Então, nós precisamos reagir individualmente, eu acho que para a gente ter uma tranquilidade, né? E cobrar dos tomadores de decisão posições mais éticas com relação a todas as formas de vida. Muito bem. Bom, vou fazer o primeiro intervalo nesse programa que é super especial. O programa bom passa rápido, né, gente? Começa a perguntar e se a gente não ficar de olho no cronômetro ali, vai embora e a gente nem percebe, né? A gente vai fazer um intervalinho de um minutinho só. Nós estaremos de volta aqui na TV Banquete, na Rádio Cultura de Curitiba, com mais programa Cultura Geral, nessa entrevista super especial com a promotora e minha amiga aqui, doutora Luciana Imaculada, sobre a ciência, carinho e atenção animal. Um minutinho só, nós estaremos de volta. Sonhos cabem no papel, mas podem se tornar realidade. Eles crescem com apoio e investimento no presente. Educação para todos é o que inspira a LBV a buscar um futuro melhor para milhares de crianças e adolescentes. Acredite nesses sonhos, apoie suas realizações. Quando a LBV ligar, diga sim! Dengue, zika, chikungunya e febre amarela urbana são doenças transmitidas por um mosquitinho, o Aedes aegypti. Contra ele, a prevenção é a melhor solução. Vamos eliminar os focos de água parada nos vasos de plantas, nos pneus, nos recipientes abertos. E um repelente é sempre bom. Vamos juntos com a LBV. Diga sim à prevenção. Apoio TV Banqueta. Bom, de volta com Cultura Geral aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. A gente está conversando com a doutora Luciana, promotora de justiça, coordenadora do SEDA, né, coordenadora de atenção animal, bem-estar animal e defesa animal, aliás, do Estado de Minas Gerais. A gente está tratando desse tema que custa tão caro para a sociedade brasileira, né, o que os animais sofrem, né, nessa situação toda que a gente vive. E ter uma coordenadoria voltada para isso, para que possa fazer essas parcerias com os municípios, com os protetores e com as pessoas, é muito importante. Doutora Luciana, queria entrar agora na agenda do comércio, né? A gente vê não só o comércio legal, acho que essa é a segunda parte dessa pauta, mas essa ideia do comércio, nós vimos, por exemplo, Belo Horizonte, Mercado Central, e é um desafio para todos nós quando entramos no Mercado Central e vimos aqueles animais todos sofrendo ali dentro, com falta de conforto, todo tipo de abusos que eles sofrem ali dentro, sem saber também das matrizes desses animais, né? Quando é cão, quando é gato, e também aqueles que são colocados à venda indiscriminadamente. Como que a senhora vê essa questão do comércio animal e os desafios que a gente tem em Minas Gerais? Nós ainda nos deparamos com pessoas ainda que conseguem não só aprisionar, mas ainda ir na natureza e capturar animais ainda, né? Nessa covardia absoluta que é, né?
Perfeito. Eu acho que a gente tem que segmentar aí realmente o comércio ilegal do comércio legal, né? O comércio e todo esse tipo de comércio de animais, ele pode estar fomentando algum tipo de atividade que é muito danosa para o meio ambiente e para o próprio bem-estar animal. Quando nós falamos de comércio ilegal, né? O tráfico de animais silvestres, movimenta muito dinheiro, né? Nós temos aí organizações criminosas cada vez maiores que se beneficiam do comércio da biodiversidade, não só dentro do Brasil, mas para fora também, né? É muito recorrente. As rotas do tráfico em Minas Gerais, elas são bem estabelecidas e as pessoas que compram um animal da fauna silvestre, né, para ter o seu papagaio ali na cozinha, ela está fomentando esse tipo de criminalidade, né? Não é algo banal, que não tem nenhum tipo de repercussão para a ordem jurídica, né? Nós estamos falando de organizações criminosas que cometem outros crimes, como falsificação, como lavagem de dinheiro, através do sofrimento desses animais. A maior parte dos animais, existe uma estatística que cerca de 90% dos animais que são capturados na natureza por traficantes, eles morrem por más técnicas de manejo na captura e no transporte. Então, muitos animais morrem para que essa pessoa tenha esse animal. E esse animal que está abrigado numa residência, ele não desfruta de níveis satisfatórios de bem-estar. Eu vou dar um exemplo aqui do papagaio. A maioria dos papagaios que chegam nos CETRAS em Belo Horizonte, eles estão com déficit nutricional. As pessoas acham, por exemplo, que o papagaio come só semente de girassol, por exemplo, né? Enquanto ele é um animal que se alimenta de vários tipos de alimento, né? Então eles chegam, eles estão com déficit nutricional, eles têm que passar por todo um processo de reabilitação que custa caro para os cofres públicos, não é barato. Ele fica quase 2 anos sendo reabilitado e é importante que as pessoas saibam que existe protocolo de reabilitação, mesmo para o papagaio que ficou a vida inteira preso. Ele pode ser reabilitado e voltar para a natureza, mas isso é um custo muito grande para o Estado, de recursos financeiros e humanos que poderiam estar sendo utilizados para outras coisas, né? Então, essa é uma questão, né? Vai de uma escolha individual, que é ter um animal por um motivo egoístico, né? Que é desfrutar da companhia daquele animal, sabendo que ele causa prejuízo aí para a biodiversidade e para o Estado como um todo, para a ordem jurídica. O comércio legal, né? Há requisitos para que isso ocorra. Especificamente para cães e gatos, a Lei 21.970, no artigo 4º, ele estabelece que o animal tem que ser vendido vacinado, ele tem que ter uma carteirinha, a pessoa tem que receber ali alguns conceitos de educação humanitária. Dificilmente a gente vê isso acontecer na prática. E, naturalmente, quem está vendendo um animal dentro de um comércio regularizado, ele tem que assegurar condições mínimas de bem-estar para esses animais nesses recintos. Alguns municípios em Minas Gerais já proíbem o comércio de cães e gatos, outros restringem, né, como o estado de São Paulo tem uma restrição grande para esse tipo de comércio, mas o fato é que não é proibido. Né? As pessoas poderiam considerar adoção. Nós temos aí muitos animais esperando e precisando, né, de serem adotados, né? Inclusive animais de raça. As pessoas querem um padrão estético, né? Existem, inclusive, perfis, né, entidades destinadas a divulgar somente animais de raça. Então, considere primeiro a adoção, mas se tem um padrão específico, quer um animal de raça, isso é permitido. Mas é importante que a pessoa observe quem está vendendo, essa pessoa está dando condições satisfatórias de bem-estar, assim, um espaço mínimo, um local limpo, comida adequada, água limpa. Se a pessoa está comprando um animal vacinado, às vezes a pessoa compra um animal, ele já vem doente. E isso não é incomum, acontece muito da pessoa comprar, por exemplo, um cachorro que está com parvovirose. Você citou o caso, né, do Mercado Central, que a gente fez uma fiscalização lá 1 ano e meio. Todos os cachorros que foram apreendidos lá, eles morreram de infecções espécie específica, em seguida. Né? Então, existia um cenário de infecção ali. Né? As pessoas precisam saber se esse animal foi vacinado e também buscar saber qual que é a matriz reprodutora. Nós temos muitos casos, assim, são casos muito chocantes, de pessoas que reproduzem animais para venda. Assim, um dos piores casos que eu já vi na coordenadoria são esses casos, assim, das pessoas que mantêm, porque eles veem um animal com um instrumento de reprodução. Eu vi casos, por exemplo, de animais de grande porte, como pastor alemão, que ficavam em gaiolas, que eles não podiam ficar em pé.
Então eles ficavam agachados, são animais inteligentíssimos. Todos os animais tinham infecção de ouvido, infecção nos olhos, alguns já estavam cegos, porque não havia uma limpeza ambiental, então aquela amônia causava as infecções, né, nas mucosas, e houve até, nesse caso específico, uma cadelinha que a patinha teve que ser amputada, porque ela machucou na gaiola ali no piso e ninguém cuidou a tempo. Então, procure saber, eu quero comprar um animal, veja se esse canil, ele é um canil ético, como ele trata as matrizes, porque é muito sofrida a vida desses animais, né? E é algo que eu posso fazer, né? Eu posso fazer. Se eu mudar o meu comportamento como consumidor, o fornecedor também vai ter interesse, né, de mudar, porque ele quer vender, né? Ele quer vender. Nós entramos aí na questão dos animais domésticos. Eu acho que um dos assuntos que a gente precisa tratar é da leishmaniose, que as pessoas ainda têm uma visão, e aí é uma briga constante que nós temos, né, doutora? A senhora acompanha o trabalho que a gente faz, sobre essa questão de não deixar eutanasiar porque o animal está só porque ele está com leishmaniose, né? Como que a senhora vê isso? Eu acho que essa visão que a senhora tem é muito importante para que as pessoas entendam e também as pessoas que trabalham no poder público também entendam que vai rodar, o programa vai para tudo, várias cidades. Como que a senhora vê isso? Então, o panorama das zoonoses, né, ele é um panorama assim, bastante desafiador, porque uma questão é aquilo que é adotado como política pública e outra questão é a decisão individual. No caso específico, né, da leishmaniose, leishmaniose visceral canina, nós sabemos hoje que ela é uma doença tratável, né, então ela pode ser tratada, mas precisa de haver um investimento do tutor, no sentido de assegurar aquele tratamento adequado para o animal para evitar que ele entre em sofrimento e também, principalmente o encoleiramento, né, algum tipo de repelente para evitar que ele possa ser vetor, né, e seja ali um canal de transmissão para outras pessoas. Como política pública hoje, embora haja estudos mais que suficientes que demonstrem que o encoleiramento como política pública é mais eficiente, o Estado brasileiro, ele não adota ainda uma política diferente da eutanásia, o que é uma pena, né? O Brasil é o único país que executa a eutanásia sistemática de cães com leishmaniose. E há alternativas, né, que são eficientes, como o encoleiramento que eu já mencionei. Então, num caso específico, né, de leishmaniose que foi identificado aí pelo município, o que é importante que o tutor saiba? É que ele tem, primeiro, direito à contraprova. Então, foi feito ali o teste, né, o teste rápido, depois fez o teste confirmatório, de fato é positivo. O tutor, se ele quiser custear um teste, ele pode pedir essa contraprova, é direito dele fazer, já há decisões judiciais nesse sentido. Aí, enfim, é positivo, eu tenho condição de tratar meu animal, eu vou tratar esse animal. Se eu tenho condição e quero tratar, eu tenho o direito de fazer esse tratamento. E aí, na responsabilidade do médico veterinário, né? Ele vai ter que ter um médico veterinário e esse médico veterinário vai fazer o estadiamento da doença e depois vai definir o protocolo de tratamento. Como política pública, né, no caso de um animal de rua ou um animal que não é um animal que o tutor não tem condição, a eutanásia é uma opção para o poder público, né, desde que ela siga ali os protocolos exigidos, né, para que ela ocorra sem o sofrimento desnecessário do animal, de acordo com os protocolos prescritos, né, pelo Conselho de Medicina Veterinária. Se o animal ele apresenta um bom score corporal, vamos dizer assim, ele tem a doença, mas ela não desenvolveu. Uhum. E mesmo assim a pessoa, ou o poder público, ele resolve, o poder público especificamente, que é dinheiro público, ele resolve eutanasiar. Isso pode ter alguma repercussão? Se o animal ele é positivo, né, a gente teve o teste rápido, o teste confirmatório, isso está posto, o poder público ele pode fazer a eutanásia do animal. Sim. Idealmente, né, assim, num cenário ideal, né, eu entendo que os recursos eles são escassos, né? Mas num cenário ideal, haveria investimentos aí para fazer limpeza ambiental, né? Nós sabemos que a zoonose, né, principalmente a leishmaniose, ela está muito relacionada à questão da vulnerabilidade social.
Então, você vai ver que são locais onde se favorece, né, a procriação do mosquito palha. Esse é o grande vilão, né? Não é o cachorro que é o grande vilão, né? Então, se houvesse mais investimentos aí em prevenção, o encoleiramento, nós não teríamos que chegar ali na eutanásia, né? Mas num cenário em que o animal ele é positivo, o município pode fazer isso. Mas, idealmente... E, desculpa eu ficar insistindo isso, né? É um animal que esteja saudável, né? Se houver possibilidade de tratamento, né, se o município se dispuser a fazer isso, ótimo. Mas é preciso que o animal ele seja cuidado. Caso ele não seja cuidado, talvez, e é uma decisão do médico veterinário, seja melhor para esse animal ser eutanasiado, né, para evitar que as comorbidades da doença causem muito sofrimento. A gente sabe, né, que a leishmaniose, ela afeta de diversos modos a vida desse animal, né? Então, nós não queremos também que esse animal fique sofrendo aí sem nenhum tipo de assistência. Esporotricose, que é um outro desafio para todos nós, né? Eu acho que tocar nesse assunto, ele é importante porque a gente vê o sofrimento que os animais eles ficam nele, principalmente com relação à esporotricose e também a leishmaniose. Mas a esporotricose hoje é uma doença que no Rio de Janeiro já saiu do controle, em São Paulo também, Belo Horizonte está ali patinando e a gente precisa conversar sobre isso cada vez mais, né? O Ministério Público hoje tem, o SEDA hoje tem projetos voltados lá no Semente para que os municípios possam recorrer nesse sentido, através de termos de ajustamento de conduta positivo, para que consiga criar uma política pública para que consiga salvaguardar a vida desses animais. Essa é uma bandeira também do SEDA? Não, com certeza, né? Nossas avós já diziam, né, que é melhor prevenir do que remediar. A esporotricose, ela ainda está num ponto que é possível ainda discutir sem, assim, em alguns municípios, né, ela já atingiu um nível aí preocupante, mas ainda é possível prevenir, né, o avanço dessa doença, né? Ela é uma zoonose também compartilhada entre seres humanos e animais. Ela se adaptou muito à pele do gato, né? E é uma doença que causa um sofrimento progressivo ao animal. Mas existe tratamento, não é um tratamento caro. Ele é um tratamento que exige um comprometimento do tutor, né, do poder público, para que haja uma estabilização, né, da doença. Então, num cenário aí, né, de favorecimento do tratamento, e principalmente de ações de conscientização da população, eu creio que é possível, né, a gente não chegar num nível de emergência como chegou o município de Rio de Janeiro, né, como você já mencionou. Mas é preciso haver as políticas públicas sistemáticas de médio e longo prazo para evitar que o pior aconteça, né? A gente tem observado ali na coordenadoria, a gente analisa dados da vacinação antirrábica como uma rotina do nosso trabalho. A gente observa um crescimento muito grande das populações de felinos, muito mais que as de cachorro até. É muito interessante a gente notar. Então, se se aumenta as populações, se aumenta também o risco zoonótico. Então, os municípios precisam considerar esses dados epidemiológicos para tomar decisão. Belo Horizonte é um exemplo bom, né, que o senhor mencionou, em que existe o fornecimento da medicação gratuita para a população, né? Então, se eu tenho meu animal que está com um diagnóstico de esporotricose, eu posso buscar a medicação gratuita. Então, isso precisa ser mais bem divulgado. E eu queria trazer também aqui um estudo que foi publicado, um artigo que foi publicado pela professora Camila, da UFMG, Camila Oliveira, numa revista de alto impacto, que parte de uma pesquisa de mestrado, em que 2 grupos de tutores de gatos com esporotricose, fizeram parte dessa pesquisa, sendo que um recebia ações de educação ambiental, ações de educação em saúde única, e o outro grupo não recebia. Aquele grupo que recebeu as ações em saúde única, ações de educação em saúde única, o tratamento reduziu quase que pela metade. E aquele grupo que não recebeu, então, o tratamento ele chegou a 6 meses de esporotricose, mas o outro reduziu para 3 meses. Então, isso demonstrou de um modo muito concreto, esse estudo, a importância das ações de conscientização da população, né? Então, a literatura já está bem estabelecida, há muitas publicações, apesar de ser uma questão nova, né, recente aqui no nosso continente.
Mas já tem uma literatura bem estabelecida, a UFMG tem se dedicado a esse tipo de pesquisa, e se a gente se aproveitar disso, né, dessa pesquisa científica séria que está sendo conduzida ali, a gente consegue pensar a política pública, né? Então, nesse caminho, eu imagino que haja solução. Eu lembro de uma frase da senhora no fórum. A senhora falou, olha, cuidado com a eutanásia, porque se tem dinheiro para eutanasiar, tem dinheiro para tratar. Segue nessa linha, doutor? Com certeza. E quando nós estamos falando de tanto para leishmaniose quanto para esporotricose, né? Isso. E assim, tem um recorte aí também de vulnerabilidade, porque nós estamos falando da eutanásia de animais que são tutelados por pessoas em situação de vulnerabilidade social, né? Baixa renda. Essa pessoa, se ela tem interesse de tratar o seu animal, ela considera esse animal como parte da família, né? A família multiespécie, que já está reconhecida aí no mundo jurídico, né? E quando a única vez que o Estado põe a mão na família multiespécie é para fazer uma eutanásia, eu acho isso muito grave, né? O Estado, eu acho que ele pode ser um pouco melhor que isso, né? Ele favorecer uma consulta veterinária gratuita, ele vai favorecer um tratamento, nós estamos falando de um medicamento que é um medicamento comercial, barato, né? Da esporotricose, e isso é uma mensagem forte para a população de que se o município de Nova Lima ele faz o tratamento gratuito de animais, ele está dando uma mensagem que esse animal importa. E a população ela vai seguir essa linha de orientação. Ao mesmo tempo em que a indiferença do poder público, ela é sentida e também reproduzida pela população, né? Então, quando o gestor ele se dispõe a esse olhar, né, a criar um hospital público veterinário, a criar um sistema de tratamento gratuito para animais, né, entre aspas, um SUS animal, ele está ajudando a fortalecer os laços da população com seus animais e contribuindo para a redução dos abandonos, dos maus tratos, né? Aqui no Brasil a gente quase não tem pesquisa, assim, por que você abandonou seu animal? Porque abandonar o animal é crime, né? Então, isso não está posto, mas quando nós vamos para os Estados Unidos, por exemplo, as pesquisas que são feitas em abrigos públicos, que a pessoa pode chegar e entregar o animal dele e falar, não quero mais esse animal. A maioria abandona o animal ou por falta de condição financeira ou por doença tratável, né? Então, eu imagino que as razões no Brasil sejam as mesmas, né? Então, se esse animal tem uma doença tratável, a gente vê muito abandono, por exemplo, por sarna, que é uma doença que se trata baratíssimo, né? E se o poder público tem esse recurso e ajuda a população e entende que aquele animal vale a pena, né? A população vai seguir dessa forma também. Ao passo que a cultura do descarte, ela é contagiosa, né? Eu não quero esse animal mais porque ele está com esporotricose. Toma, o poder público vai fazer eutanásia. E depois ele vai arrumar outro animal, ele não vai ficar sem outro, aquele, né? E só finalizando aqui a minha fala, eu estou me lembrando aqui de um relato de uma médica veterinária que eu trabalhei em Formiga, a doutora Fernanda Pinheiro, que inclusive é professora também. O primeiro acordo que a gente assinou foi com o município de Formiga, do Prodevida, e ela me falou, doutora, coloca uma cláusula para mim, não recolher animais saudáveis a pedido do tutor, porque ela falou, é o que eu mais ouço aqui no meu trabalho, é isso, as pessoas querem entregar o seu cachorro para o município porque não querem mais. Então, isso, e quando se tem essa postura do poder público, né, você pode descartar o seu animal, as pessoas vão reproduzir esse comportamento, né? Para a gente encerrar, eu queria perguntar para a senhora, obviamente que eu não poderia deixar de fazer essa pergunta, até pela amizade que nós criamos, pelo compromisso, pela sintonia que nós criamos, que eu acho que a sintonia nossa ela é mais espiritual do que convivência. De estar tão bem alinhado, sim, e como que é tão importante, qual é a importância de criar uma política pública, igual foi criada aqui na cidade de Nova Lima, para que os gestores entendam, né, que não é difícil criar uma política pública quando você tem uma vontade muito grande de respeitar não só a ciência animal, mas também trazer dignidade para as pessoas que cuidam desses animais, para os protetores que estão aí batalhando para que salvem esses animais, as famílias que estão em situação de vulnerabilidade e tantos outros relatos que nós temos até emocionados, né, na coordenadoria. Como é que o poder público pode enxergar isso como exemplo? Então,
eu acho que, assim, o setor político, né, como você coloca, são pessoas muito perspicazes, né? E eu vejo cada vez mais uma percepção da importância desse tema. Quando nós pegamos dados da realidade, dados do IBGE, né, o Brasil hoje tem mais cachorro e gato dentro das casas do que crianças. Então, esse número, ele fala alguma coisa para nós. Ele fala que as pessoas estão dando valor para cachorro e para gato. Então, na hora de votar, as pessoas vão considerar isso, né? Se essa é uma pauta que pelo menos é simpática ao gestor, né? Toda cidade hoje tem um vereador que é da causa animal. A gente observa isso, por menor que seja o município, sempre tem aquele vereador que se elegeu com essa bandeira. E aí a estruturação da política pública, né? Ela vai dar contornos de continuidade para essas ações. Essas ações episódicas, né, elas não trazem o resultado esperado. Nós estamos trabalhando aqui, cada um tem uma visão, né, a proteção animal tem uma visão muito emocional do tema, né, o setor, o executivo, ele tem uma visão ali que é própria, né, do seu trabalho, o Ministério Público, mas nós convergimos onde, né? Nós convergimos na necessidade de criar um município, um estado, um país que seja mais ético e que seja mais ético a todas as espécies. E aí nós podemos trazer argumentos diversos para isso, né? Nós podemos trabalhar a ideia da necessidade de manter o equilíbrio ecológico, né? E aí a preservação dos animais silvestres é importante. Quando nós pensamos em reduzir a transmissão de zoonoses, né? Reduzir os abandonos, controlar os maus tratos, isso tudo está dentro da pauta do manejo populacional de cães e gatos, né? Quando nós pensamos em áreas urbanas. E isso não ocorre sem uma estruturação a nível de Estado, né? Dentro do poder público. Por isso que a coordenadoria ela favorece, né, a construção dessas políticas públicas, porque elas são necessárias e são necessárias de um modo que elas ocorram a médio e longo prazo, né? Nós não tem mágica aqui, né? E essas ações elas precisam estar dentro da administração pública, nas leis orçamentárias, né? Nós não podemos querer agir de um modo amadorístico. Nós precisamos considerar as publicações científicas que existem para adotar as melhores decisões, gastar o dinheiro público, né, que é escasso, de uma forma mais adequada, com as melhores decisões, por exemplo, né, entre eutanasiar os animais, encolerar os animais, né? Nós temos estudos que estão demonstrando aí que o encoleramento é muito mais efetivo, né? Então o gestor, quando ele considera as publicações científicas, ele pode adotar uma posição que talvez seja mais econômica, que vai trazer um resultado mais efetivo e que vai ser socialmente aceito, né? Então a importância das políticas públicas eu vejo nesse sentido, assim, de continuidade, de tomada de decisão com base em critérios epidemiológicos, né, e normativos, para que isso, de fato, venha trazer um resultado que nós esperamos. Doutora, muito obrigado. Gabriel mandou um abraço, ele até mandou uma mensagem que pediu para deixar um abraço para a senhora, o Gilson também. Muito obrigado pela participação. Eu acho que elucidar todos esses casos é muito importante falar sobre isso também, né? E para a gente encerrar, eu queria que a senhora falasse a importância de a gente estabelecer o conceito de saúde única, de uma forma geral. Então, o conceito de saúde única, né, ele faz a intersecção da saúde humana, ambiental e animal. Quando nós consideramos esses conceitos de forma segmentada, nós corremos um sério risco de não conseguir o resultado que nós almejamos. Eu vou usar o exemplo aqui por exemplo, da raiva, controle da raiva, né? A OMS, ela queria exterminar a raiva e uma visão muito antropocêntrica, né, de evitar a transmissão da raiva para os seres humanos, e então estabeleceu uma política que era o extermínio, o recolhimento e extermínio sistemático de animais. Isso foi feito durante décadas. Ao final, e pelo menos de 3 décadas, né, fazendo a captura e extermínio de animais, e muitas vezes
sob condições cruéis, né? Belo Horizonte tinha uma câmara de gás, né? O extermínio coletivo. São Paulo tinha uma câmara de descompressão. Observou-se que mesmo nos índices mais altos de sacrifício, né? de animais, não havia uma redução da população e nem da transmissão da raiva. Então, eles passaram a considerar outros elementos. E aí, sim, considerando a biologia própria dos animais, né, foram estabelecidos aí pilares das estratégias de manejo populacional. E adotaram outras medidas, né, investindo em políticas públicas, investimentos da saúde para controle da raiva através da vacinação canina. Então, essa é uma política que passou de um viés antropocêntrico, né, considerando só a intencionalidade de cuidar da saúde humana, para um viés que considera a saúde única, com investimentos na saúde animal, que resultou quase que na extinção da raiva no Brasil, né? São pouquíssimos raivas no Brasil e quase que no mundo inteiro. Então, essa visão ela nos orienta a um olhar mais holístico e que estabelece aí um respeito, um olhar não segmentado para essas saúdes, né? Quando a gente tem esse olhar, a nossa chance de encontrar um resultado que favoreça todas as espécies, que seja mais assertivo, ele é muito maior. Muito bem. Doutora Luciana, muito obrigado pela sua participação. Foi Eu que agradeço a prazer dessa conversa tão importante para todos nós, né? E que, às vezes, até emociona no decorrer do programa. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. É um prazer e uma honra poder estar aqui hoje. Parabéns pelo trabalho. Bom, nós aqui agradecemos. Bom, chegamos ao final aqui do programa Cultura Geral. Ficamos por aqui. Voltaremos amanhã com mais Cultura Geral. 10 anos, né? 2025 completando 10 anos. Um beijo no coração de todos. E voltaremos amanhã com mais uma pauta super especial aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. Cultura Geral. Apoio Milton Campos, tradição e inovação para seguirmos no topo. Use sua nota antiga. Aproveite as condições especiais da Milton Campos. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais.